duas pernas. Reclamamos às vezes que não temos uma roupa nova e esquecemos que temos uma roupa tão bonita que quando o mendigo olha para nós, ele acha que nós somos atores de Hollywood. Reclamamos porque muitas das vezes o marido não se converteu ainda e esquecemos que graças ao nosso bom Deus você tem um marido, você tem uma esposa. Quantos não são aqueles que agora gostaria de ter um marido ou de ter uma esposa e ainda com mais problemas do que esse que você tem, mas gostaria de poder bater no peito e dizer: Deus me deu um marido, Deus me deu uma esposa. Reclamamos tanto porque às vezes não temos dinheiro para pagar alguém para fazer alguma coisa por nós e esquecemos que Deus nos deu duas mãos. E com essas duas mãos nós podemos trabalhar. Com essas duas mãos nós podemos fazer muitas coisas. Com essas duas mãos nós podemos criar muitas coisas. E aí nos focamos nos problemas, focamos nas dificuldades e esquecemos daquilo que Deus tem feito por nós. Você não pode se esquecer do que Deus tem feito por você. Vira para você e fala: não se esqueça do que Deus tem feito por você. Do que Deus tem feito por você. Não se esqueça do que Deus tem feito por você. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer um amém bem alto? Amém. Amém, Jesus. Livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assentados mesmo no seu lugar, está dizendo assim a santa palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vou repetir. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Maravilha, Jesus. Deixa eu explicar para nós entrarmos na mensagem. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que Deus nos escolheu nele antes da fundação dos séculos. Paulo está dizendo o quê? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação dos séculos. O que é que Deus nos elegeu? Nós elegemos políticos aqui no nosso país. Nós elegemos governadores, senadores, deputados. Nós elegemos presidente. Nós elegemos essas pessoas prefeitos. Nós elegemos essas pessoas para tomar conta, para fazer alguma coisa. Preste atenção aqui, santo. Nós, da mesma forma que elegemos pessoas para cuidar dos nossos interesses, a Bíblia está dizendo que Deus nos elegeu nele antes da fundação dos séculos. O que significa isso? Significa que Deus te escolheu como Efigênia. Significa que Deus te escolheu como Wesley. Significa que Deus te escolheu, pastora Juliana. Deus te escolheu, pastor Wellington. Deus nos escolheu e nos elegeu nele. Não foi escolha minha ser escolhido por Deus. Não foi desejo meu ser escolhido por Deus. Foi desejo de Deus me escolher. Mesmo eu, mesmo você, com toda a fraqueza, com todos os problemas, com todas as debilidades, com todas as dificuldades,
Deus nos escolheu para um propósito. Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu você, minha irmã, para um propósito. Antes do homem disser o que pensa a seu respeito, primeiro Deus te escolheu. E sabe o que eu acho interessante? O texto está dizendo assim, olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes do mundo ser criado. Antes de você vir à terra, antes do seu pai existir, antes da sua mãe existir, antes do mundo ser criado, lá nos séculos ocultos e calados, lá na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele um dia teve um plano e decidiu: eu vou escolher ele, eu vou eleger ela, eu vou escolher eles. Antes de alguém dar palpite, antes de alguém dizer alguma coisa, mesmo Deus vendo você sendo fraco do jeito que você é, mesmo Deus sabendo que você é do jeito que você é, que para te aguentar só o Santo de Israel, mesmo você sendo cri-cri, chato de galocha, mesmo você sendo do jeito que você é, Deus escolheu você antes de você nascer para um propósito. Não venha para cá achando que a sua história é a pior história do mundo. Não venha para cá achando que o seu casamento é o pior casamento do mundo. Não venha para cá achando que a sua mulher é a mulher que mais dá trabalho no mundo. Não venha para cá dizendo que o seu marido é o pior homem do mundo. Não é. Foi Deus que escolheu vocês. Então Deus vai fazer cumprir toda a promessa dele sobre a sua vida. A sua escolha não foi voto de Hollywood. Você não foi eleito com os votos que se escolhe um ator de Hollywood. Você não foi eleito com os votos de um político. Você não foi eleito nem com o voto do seu marido, nem com o voto da sua esposa. Você não foi eleito nem com a opinião do seu filho. Você foi eleito com a opinião de Deus. E se Deus te escolheu, acabou. Ponto final. Se Deus escolheu, a vitória é garantida. Foi escolha de Deus. E a Bíblia diz que lá nos séculos ocultos Ele nos escolheu. Para que Deus nos escolheu? Continua o texto. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Presta atenção, santo. Deus nos escolheu para ser. Deus não nos escolheu para ser falso. Deus nos escolheu para ser. Ou você é, ou você não é. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é, ou você não é. Deus nos escolheu para ser. O que é que você tem sido? Ou o que é que você não tem sido? A Bíblia está dizendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos escolheu com um propósito. E o propósito que Ele nos escolheu é para sermos. O que é que você deve ser? O que é que você não deve ser? O que é que você tem sido? E o que é que você não deve ser e você tem sido? O texto continua. Ele nos escolheu para ser. Ser é algo inteiro. Ser é algo completo. Ser é algo com plenitude. Ser é algo acabado. Então Ele nos escolheu para quê? Para sermos. E aí o texto vem dizendo: para que fôssemos santos. Ai, que lindo!
Deus nos escolheu para ser a coisa mais linda que existe na terra. Deus nos escolheu para sermos santos. Deus não nos escolheu para sermos calça curta. Deus não nos escolheu para sermos Maria vai com as outras. Deus não nos escolheu para dormirmos na igreja. Deus nos escolheu para sermos santos. O que é ser santo? Ser santo é ser afastado do pecado e chegar mais perto de Deus a cada instante. A Bíblia diz que Ele nos escolheu para sermos santos. Você tem sido santo? Quando você abre a boca, você é santo? Ou você é um maldito que só sabe maldizer, que só sabe blasfemar, que só sabe falar mal, que só sabe falar contra? Deus te escolheu para ser santo. Ser santo é diferente de ser pecador. O pecador, ele peca. Ele alimenta a sua alma de pecado. Ele alimenta o seu corpo do pecado. Agora o santo não. O santo, ele se santifica hoje, ele se santifica amanhã, ele se santifica depois de amanhã. A cada instante que você vê, cada vez o santo, ele vai subindo. Ele vai subindo. É tão gostoso estar do lado de quem é santo. É tão gostoso ouvir quem é santo falar. E é tão diferente ouvir o santo falar de ouvir o pecador falar. O pecador, ele só fala de morte. O pecador, ele só fala de tragédia. O pecador, ele só fala de destruição. Mas o santo, não. O santo não. O santo, ele só fala de vida. Você quer ver a diferença? O pecador, se você mostra um copo pela metade de água, ele fala assim: nossa, esse copo está vazio. O santo não. Se o santo você mostra um copo pela metade, ele fala: nossa, falta pouco para encher, só falta metade agora. O santo, ele é positivo. O santo, ele tem uma cabeça em pé. O santo, ele pisa na terra, mas ele sabe que a mente dele está no céu. O santo, ele sabe que por maior que sejam as lutas, as dificuldades, ele sabe que no final Deus tem um propósito, Deus tem um projeto em tudo. Então está dizendo que Deus nos escolheu para sermos santos. E aí continua dizendo, vai dizendo assim: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível. Não adianta ser santo. Não basta só orar. Não basta só jejuar. Você tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. Já parou para ler essa palavra? Já parou para tentar colocar a sua vida diante dessa palavra como se ela fosse um espelho? Irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É quem não erra. Sabe o que é irrepreensível? É quem não dá bola fora. Sabe o que é irrepreensível? É quem vigia o tempo todo. Sabe o que é ser irrepreensível? É aquele que o filho pode virar e falar: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai, a minha mãe pode estar errada, que ele não passa a mão na cabeça dela. A minha mãe, o meu pai pode estar errado, ela não passa a mão na cabeça dele, porque ela sabe que ele está errado, porque ela é uma pessoa irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Hora de adorar a Deus, ela adora a Deus. Hora de cultuar a Deus, ela cultua a Deus. Ela não é falsa. Ela não dá um mau testemunho. Ela não finge apenas que levantou os braços, porque o filho está olhando, o filho está vendo. Aí dá o fingido, levanta o braço e acha que engana o filho. Aí o filho está olhando para ele lá, ele levanta o braço, mas ele não consegue abrir a boca para orar. Olha lá, ele fecha o olho, ele não abre a boca, não balbucia palavra nenhuma. Não é irrepreensível. Vem na igreja, entra na igreja, sai da igreja, comete pecados escandalosos. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu antes do mundo ser criado, para nós sermos santos e irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? É o pastor poder olhar para você, não, ele é de sexta-feira.
Não, ela é ofertante fiel. Não, ele não vem apenas no domingo, ele vem na quarta. Não, ela não vem só na quarta, ela vem no domingo também. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele para sermos irrepreensíveis. Você tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que não é repreendida por nada. Irrepreensível é aquele funcionário que não é chamado a atenção. Irrepreensível é aquele filho que a mãe procura até motivos para poder chamar a atenção dele, mas ela não consegue achar. Por quê? Porque ele não dá motivos. Irrepreensível é aquele marido que a mulher olha e busca na vida dele brechas e ela não acha, porque é um homem honesto, digno. Irrepreensível é aquela mulher que o marido olha para ela: poxa, essa mulher nem vizinha, ela conversa com a vizinha, que é isso? Não dizendo que não deva conversar, é o sentido da palavra. Irrepreensível, sempre bem disposta. Claro que vai ter dias que são dias de cão, vai ter dias que não é dias de passarinho, vai ter dias que vai ser difícil a convivência, mas a pessoa é irrepreensível. Aconteça o que acontecer, chova canivete, o mundo pode estar desmoronando, mas ela é irrepreensível. Você não ouve a pessoa abrir a boca para falar um palavrão, você não ouve a pessoa abrir a boca para maldizer ninguém, você não ouve a pessoa abrir a boca nem para reclamar. Ela é irrepreensível. Ela é uma pessoa que tem Deus na vida. Quando é que nós vamos largar a máscara? Quando é que nós vamos largar a vida do hipócrita e vamos ser verdadeiros? Vamos ser irrepreensíveis. Sabe por que sua vizinha não se converteu? Você não é crente. Você diz que é crente, mas ao mesmo tempo que você põe louvor, você põe Zezé de Camargo no centro. Zezé de Camargo, você já morreu? Não está vivo ainda? Aí ao mesmo tempo que põe lá o Fernandinho, aí põe lá a música lá daquelas mulheres lá que cantam lá, os pop lá do mundo. Ao mesmo tempo que você canta uma música de Deus, aí passa uma música no rádio lá do vizinho lá, aí você está todo lá mexendo lá no batidão. Que crente é esse? Que crente é esse que você ainda é contaminado pelas coisas desse mundo? Irrepreensível. Agora vem a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu expliquei o texto. Agora vem a mensagem que é mais curta e mais rápida. Deus colocou a mensagem no meu coração e o tema dela é: Deus busca santidade e não aparência. Deus busca santidade e não aparência. Deus não está preocupado com quem levanta a mão, com quem ora alto, com quem grita mais alto. Você acha que igreja que grita muito é sinônimo de santidade? Você acha que igreja que o fogo reteté está caindo o tempo todo, você acha que isso é sinônimo de santidade? Preguei numa igreja outro dia, fogo puro, reteté, aquela coisa toda, e eu gostei, o povo vibrou, aquele negócio todo, foi um culto tremendo. Na hora da Santa Ceia, um monte de gente que entrou no reteté, no mistério, não participou da Santa Ceia, e aí eu perguntei: que santo é esse? Você é santo de aparência, só máscara, carrega a Bíblia, mas não lê ela, só máscara, diz que é crente, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia, diz que é crente, mas não sabe nem o que está escrito no Salmo 92. Deixa eu ver falar o 91, né? O 91 você já ouviu falar, mas e o 92? Só aparência, só máscara, chega na igreja no final do culto. A pessoa tem o tempo todo para se arrumar em casa, mas ela faz questão de chegar na igreja no meio do culto. Deus está buscando, gente, santidade, não aparência. Não é só vir à igreja, mas é entrar dentro da igreja. Não é só entrar dentro da igreja, mas é deixar a igreja entrar dentro de você. Aí eu notei algumas coisas que Deus me deu. Aí Deus me deu aqui: a santificação e o caráter é uma ordem de Deus. Nós decidimos se vamos acatar ou não. É você que decide, é você quem escolhe. Lembra de Daniel?
quando ofereceram ele comer o maná da Babilônia, a Bíblia diz, no capítulo que Daniel decidiu no coração não se contaminar. Irmãos, a escolha é sua. O pastor pode falar, o pastor pode berrar, a levita pode cantar, pode adorar, ela pode gritar, pode berrar, mas se você não decidir mudar de vida e ser irrepreensível, nada adianta, nada funciona. Entra dia, sai dia, a mesma coisa. Então é nós que decidimos ter uma vida de santidade. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Segunda coisa aqui, o caráter é diferente do dom. Não teríamos tempo para explicar tudo, mas só para você entender, caráter é uma coisa, o dom é outra. Não é porque eu prego que significa que eu sou santo. Não é porque eu prego que significa que eu estou salvo. Não é porque eu canto que significa que eu estou em santidade. Não é porque eu faço agora porque eu tenho o dom. Eu tenho o dom. Ter o dom é uma coisa, ter o caráter é outra. O caráter, quem vai conhecer melhor é as pessoas que andam do meu lado. O caráter, quem vai conhecer é a minha esposa. Ela pode virar para você e falar sobre o meu caráter. O pastor, como anda comigo, ele pode virar e falar sobre o meu caráter. De repente a igreja não pode dizer, porque nós não temos tempo de andar tanto junto. Mas caráter é uma coisa. Caráter é aquilo que eu faço, que eu sou, quando ninguém está vendo. O dom é aquilo que eu utilizo na frente de todo mundo. Aqui, por exemplo, eu estou exercendo o meu dom, o dom de pregar, o dom de eloquência. Eu estudei para isso, eu me preparei. Então eu estou exercendo o meu dom, o meu talento. Agora o caráter é a hora de pagar nas Casas Bahia. O caráter é a hora de pagar na Ricardo Elétrico. Paga ou não paga? Deixa o SPC ou não deixa? O caráter é eu cumprir com a minha obrigação de cidadão e de servo de Deus. Cuidado, não confunda dom com caráter. Cuidado, vou para aquela igreja porque aquela igreja o fogo cai. Cuidado, não é porque pulam, gritam e dançam que significa que estão no céu. E não é porque também tem um silêncio terrível que significa que todo mundo está salvo, porque todo mundo é sério, porque todo mundo presta bastante atenção. Não confunda uma coisa com outra. Já diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa que aprendemos com Deus. Reputação é o que os outros acham de mim. Caráter é o que Deus e eu sei de mim, que é o que eu falei agora. Reputação é o que as pessoas acham de mim, que é o meu dom, que é eu usando o meu dom. Caráter é o que Deus e eu e as pessoas próximas de mim sabem a meu respeito. Caráter é igual à fundação de um grande prédio. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Caráter é igual à fundação de um grande prédio. Não basta começar bem, tem que terminar bem. O caráter é como a fundação de um prédio. Quanto mais alto é o prédio, quanto maior é o pastor, maior tem que ser a fundação dele. Quanto maior é a irmã do cerco de oração, maior tem que ser os joelhos dela no chão. Quanto mais abençoado seja a mulher dentro de casa, maior é a intimidade dela na oração com Deus. Quanto maior seja o pregador, maior tem que ser a intimidade dele com Deus. Caráter
é igual à fundação de um prédio. Quanto mais alto é o prédio, mais fundo tem que ser os seus alicerces. Caráter é assim, irmão. Quanto mais abençoado será o homem, primeiro a fundação dele ela tem que ser bem estruturada. Não adianta ser lindo, belo e ser construído em cima da areia, como disse Jesus. Se você constrói um castelo em cima da areia, o que vai acontecer? O vento vai bater, a chuva vai descer, os rios vão bater nele e vai ser grande a sua ruína. Mas aquele castelo que a sua fundação é boa, que foi edificado sobre a rocha, que as suas colunas, as suas vigas, elas têm sustentação. Quanto maior é o caráter da pessoa, mais firme ela vai ser na presença de Deus. Glória a Deus. Estamos precisando de pessoas de caráter na igreja. Estamos precisando de pessoas de fibra na igreja, pessoas de palavra, pessoas que cumpram aquilo que dizem. Outra coisa que aprendemos com o Senhor: o seu caráter determina quem você é. O seu caráter determina quem você é. Como eu sei que uma pessoa tem um caráter bom? É quando ela cumpre o que ela diz. É quando ela paga o que ela deve. É quando ela vai aonde lhe é solicitado. É quando ela faz aquilo que ela tem que fazer. Então o seu caráter determina quem você é. E uma reflexão para nós: quem você é para Deus. Com essa vida que você tem levado, quem você é para Deus. Outra coisa: quem você é determina o que você vê. Quem você é determina o que você vê. Quem você é diante da televisão? Quem você é diante do computador? Quem você é diante das redes sociais? Quem você é diante do WhatsApp? Quem você é no escurinho quando ninguém está vendo na terra, mas Deus e o diabo está te vendo? O seu caráter determina o que você vê. Porque é muito fácil falar para o filho: não faça isso, se você faz. É muito fácil dizer para a filha: não veja isso, se você vê. Então o seu caráter determina o que você vê. Quem sabe o seu caráter não está quebrado, porque você está vendo tanto lixo, tanta imoralidade, que só o sangue do Cordeiro. Caminhando para encerrar, o que você vê determina o que você pensa. O que você vê determina o que você pensa. O que é que você vê? A Bíblia diz assim, todo mundo vai lembrar por causa da música da Ana Paula: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um versículo da Bíblia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que as pessoas saem da igreja? Já entendeu? Vou repetir. O versículo diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que as pessoas saem da igreja? Porque não tem esperança. Aí ela tenta trazer à memória as coisas de Deus, milagres. Ela tenta, mas ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque só tem novela na cabeça dela. Só tem traição, adultério. Só tem pornografia, filme de Hollywood, filme de ação, filme de guerra. Só tem futebol. Só tem lixo na cabeça dela. Aí ela vai trazer a memória. O que ela vai trazer?
Ela vai trazer que lá na novela tem uma evangélica, mas que vai se separar do marido porque não está vivendo bem. E lá na novela a mulher terminou com o marido dela, porque ele era feio, baixinho, careca, é parecido comigo, né? Com pouco cabelo na cabeça, e terminou com o marido dela. Por quê? Porque agora surgiu um do peito fortão, bonitão, gatão, cabeludo, aquela coisa toda, então ela vai ficar com ele. Então a pessoa só traz lixo na cabeça, lixo. Aí o que ela faz? Ah, não vou na igreja hoje não, quer saber de uma coisa? Já está tudo ruim, eu vou ficar vendo a novela, vou ver o Antônio Bandeiras, Antônio Fagundes, eu vou ver a Vera Fischer. Nossa, fui só de velho, tristeza, né? Aí a pessoa vai e desiste, desanima, porque ela traz à memória aquilo que ela tem. Ela não tem na memória dela que da mesma forma que Jesus curou uma multidão de enfermos, Jesus pode curar ela. Ela não consegue trazer à memória dela que Jesus é o rei, que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus é o grande El Shaddai, que Jesus é a grande estrela da manhã. Ela não consegue trazer à memória que Jesus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ela não traz à memória porque ela não tem nada, mas nós temos que trazer à memória que nos dá esperança. Levante a mão para o seu irmão e diga: traga à memória aquilo que te dá esperança hoje. Fala com ela: traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá esperança. Por isso, aquilo que você vê é aquilo que você vai pensar. Por que tanto o pastor fala, leia a Bíblia, irmão, ora, irmão, jejua, irmão? Porque na hora da prova, o que vai te sustentar não é o amigo, não é a amiga. Na hora da luta não é o seu marido que vai te sustentar. Na hora da prova não é a sua mulher que vai te sustentar. Na hora da prova o que te sustenta é aquilo que você traz à memória, é a palavra de Deus. Glória a Deus. E para finalizar, o que você pensa determina o que você faz. Fica de pé no seu lugar. O que você pensa determina o que você faz. Você só faz aquilo que você pensa. Tudo passa pelo processo mental do ser humano. Todas as informações passam pelo processo mental. Por isso que ninguém desvia por acaso. Primeiro ela pensa, primeiro ela maquina, primeiro ela projeta, eu vou desviar. Ela começa, quando ela chega na fé, ela senta no primeiro banco. Primeiro, quando a pessoa chega na fé, ela não quer nem sentar, ela quer ficar em pé. Porque ela está tão animada, tão cheia de vida, tão cheia de fogo, que ela quer ficar em pé aqui na frente. Ela quer ajudar. Ela está empolgada, ela está no fogo, naquele primeiro amor. Aí quando ela começa a desanimar, é fácil notar. Antes ela ficava em pé, agora ela já fica sentada. E aí começa a esfriar. Antes ela ficava no primeiro banco, agora ela fica no segundo. Aí ela vai dando mais uma esfriadinha. Antes ela estava no segundo, agora ela está no quinto. Sai do quinto e vai para o sétimo. Sai do sétimo, ela vai lá para trás, ela fica em pé lá atrás. Ela sente o culto todo em pé lá atrás. Com um monte de cadeira vazia, ela prefere ficar em pé, dá dor na perna, mas ela não senta. Sabe por quê? Ela está quase se desviando. Quase. Falta um pouco para se desviar. E aí quando pensa que não, dá uma briga dentro de casa, ou dá uma briga com o vizinho, dá uma briga com o patrão, briga dentro do ônibus, alguém pisa no pé dela, ela chega em casa, o cachorro late, estranha ela, e ela briga com o cachorro, aí até o gato mia no telhado, e acontece aquele dia, a gente chama do dia do cão. A pessoa está no dia do cão. Aí esse dia é o estopim. Para quê? Ela que já ficava lá atrás, para que eu vou na igreja? Já não recebo nada mesmo. Eu fico lá atrás mesmo. Fica na porta. Fico em pé lá fora, vendo o movimento dos carros, vendo o movimento das pessoas, vendo o movimento das estrelas. Então não vou na igreja não. E aí ela se entrega. E quando ela se entrega, o diabo toma posse de vez da vida dela e da família dela. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje.
Porque hoje você vai dizer para Deus que você não vai se entregar. Hoje você vai dizer para Deus que o seu caráter é forte. Hoje você vai dizer para Deus que não tem bandeira branca para Satanás. Custe o que custar, doa quem doer, você vai permanecer firme de pé e mostrar para Satanás que quem manda na sua casa, quem manda na sua história é você, Deus, ainda. Por isso eu convido você a sair do seu lugar e vir diante do altar. A irmã Juliana vai cantar o refrão da canção aqui que ela cantou aqui mais cedo. E nós vamos tirar um minuto para fazer uma oração. E você vai dizer para Deus que você é forte. Você vai dizer para Deus que o seu caráter, por mais que pareça que tenha sido quebrado, o seu caráter está firme. Você não vai vacilar. Você vai mostrar para o diabo ele tem jogado setas na sua cabeça. O diabo ele tem jogado informações na sua cabeça. O diabo ele tem jogado coisas em você e tem tentado te fazer parar. Mas hoje você vai dizer para Deus que você não vai parar. Hoje você vai dizer para Deus que custe o que custar, ainda que pareça que você está quebrado. Hoje você vai trazer à memória aquilo